5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Soldado Blitz. Tá aí, Soldado Blitz, a música que você pediu. Legal! Minha querida e linda turma de terceira série de Sociologia. Faça como o Soldado Blitz, entre aqui no nosso canal e peça a sua música. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Na aula anterior eu esqueci de falar, nós estamos com 6.880 visualizações. Passou um pouquinho agora, mas deixa assim, 6.880 visualizações graças a você. Então, nessa aula do dia 17 de julho, nós vamos dar continuidade na aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre as relações entre indivíduo e sociedade, né? Passamos ali por Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais, como ele colocou. Passamos por Émile Durkheim e as instituições e o indivíduo. Também falamos sobre Max Weber, o indivíduo e a ação social. Temos ali uma pinceladinha, né? E hoje ficou para a gente a conclusão sobre Norbert Elias e Pierre Bourdieu, esses caras que estão aqui no quadro, e a sua sociedade dos indivíduos. Bom, nós examinamos até aqui 3 diferentes perspectivas de análise da relação entre indivíduo e sociedade. Logo na primeira aula, nós falamos ali que, para o Marx, o foco recai sobre os indivíduos inseridos nas classes sociais. Para o Durkheim, o fundamental é a sociedade e a integração dos indivíduos nela. Para o Weber, os indivíduos e suas ações são os elementos constitutivos, eita, palavra difícil, da sociedade. Apesar das perspectivas diferentes, todos buscaram explicar o processo de construção da sociedade e a maneira como os indivíduos se relacionam, procurando identificar as ações e instituições fundamentais. 2 autores contemporâneos analisaram a relação entre indivíduo e sociedade, procurando integrar esses polos, que são os sociólogos, o alemão Norbert Elias e o francês Pierre Bourdieu. Vamos conhecer agora os principais conceitos que eles construíram. O primeiro foi o conceito de configuração. De acordo com Elias, é comum distanciarmos indivíduo e sociedade quando falamos dessa relação, pois parece que julgamos impossível haver, ao mesmo tempo, bem-estar e felicidade individual e uma sociedade livre de conflitos. De um lado está o pensamento de que as instituições, ou seja, família, escola, Estado, devem estar a serviço da felicidade e do bem-estar de todos. Do outro, a ideia da unidade social acima da vida individual. As distinções entre indivíduo e sociedade levaram a pensar que se trata de 2 coisas separadas, como mesas e cadeiras, tachos e panelas. Ora, é somente nas relações e por meio delas que os indivíduos podem possuir características humanas, como falar, pensar e amar. Como diz Elias em seu livro A Sociedade dos Indivíduos, e poderíamos complementar declarando que só é possível trabalhar, estudar e se divertir
em uma sociedade que tenha história, cultura e educação. E isso não pode ser de forma isolada. Para explicar melhor o que ele afirma e superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade, o Elias criou o conceito de configuração ou figuração. É uma ideia que nos ajuda a pensar nessa relação de forma dinâmica, como acontece na realidade. Tomemos um exemplo. Se 4 pessoas se sentam em volta da mesa para jogar baralho, formam uma configuração, pois o jogo é uma unidade que não pode ser vista sem os participantes e sem as suas regras. Sozinho, nenhum deles consegue jogar. Juntos, cada um tem a sua própria estratégia para seguir as regras e vencer. Vamos criar um exemplo mais abrasileirado. O Brasil gosta tanto de futebol, né? Então, num jogo de futebol, temos uma outra configuração, ou seja, tem um conjunto de eus, de eles e de nós. Um time de futebol é composto de vários eus, os jogadores, que têm um objetivo único ao disputar com outro time. Tem também as regras que devem ser levadas em conta e a presença de um juiz e dos bandeirinhas, que lá estão para marcar as possíveis infrações. Além disso, tem a torcida, que também faz parte do jogo e congrega vários outros indivíduos com interesses diferentes, mas que, nessa configuração, tem um objetivo único: torcer para que seu time vença, que vença o melhor. Bom, assim, há um fluxo contínuo durante o jogo, que só pode ser entendido nesse contexto, nessa configuração. Essa relação acontece entre os jogadores, entre eles e a torcida, entre eles e o técnico, entre os torcedores e entre todos e as regras, os juízes, os bandeirinhas, os técnicos e os gandulas. Fora desse contexto, não há jogo de futebol, apenas pessoas que viverão outra configuração em outros momentos. No grupo social é assim. Não há separação entre indivíduo e sociedade. Tudo deve ser entendido de acordo com o contexto. Caso contrário, perdem-se a dinâmica da realidade e o poder de entendimento. O conceito, então, de configuração pode ser aplicado a pequenos grupos ou a sociedades inteiras, constituídas de pessoas que se relacionam. Esse conceito chama a atenção para a interdependência entre pessoas. Por isso, o Elias utiliza a expressão sociedade dos indivíduos, realçando a unidade e não a divisão. Bastante interessante, não é? Bom, o que seria hábitos? O que é isso? Os hábitos, para Bourdieu, são princípios geradores de práticas diferentes, ou seja, distintas. O que o operário come e, sobretudo, sua maneira de comer, o esporte que pratica, sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes do empresário industrial, mas são também esquemas classificatórios, princípios de classificação, princípios de divisão e gostos diferentes. Eles estabelecem as diferenças entre o que é bom e mal, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar, e etc. Mas elas não são as mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo bem pode parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatório para outro e vulgar para um outro terceiro. Como se pode perceber, a sociologia nos oferece várias possibilidades teóricas para uma análise da relação entre indivíduo e sociedade. Esse apenas é um exemplo de como os sociólogos trabalham. Muitos autores analisaram as mesmas questões e propõem alternativas a fim de que se possa escolher a perspectiva mais apropriada para examinar a realidade em que se vive e buscar respostas para as perguntas que se fazem. A diversidade de análise é um dos elementos essenciais ao chamado pensamento sociológico. Bom, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena.
Eu peço muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Eu deixo um beijo grande no fundo do seu coração, um forte abraço e até a próxima semana. Fiquem bem.